Eu me chamo Rosana Rodrigues, tenho 30 anos e sou auxiliar de classe. Eu tive um relacionamento de 4 anos, teve traições e não começou mais a dar certo. Sempre terminava, voltava, até que teve um dia que ele terminou de vez. E ali, pra mim, foi o fundo do poço. E com o término desse relacionamento, veio uma grande depressão, uma angústia, eu não tinha mais vontade de fazer nada, eu não tinha vontade de viver, de correr atrás dos meus sonhos, de lutar. E aquilo foi entrando dentro de mim, eu comecei a perder a minha identidade. Eu comecei a me tornar uma pessoa que eu não era. E ser insegura, eu achava que eu não ia mais conseguir fazer nada, que eu não tinha capacidade. E para preencher esse vazio, essa angústia, eu comecei a sair, eu ia para baladas, eu ia para raves, eu colocava piercing, fazia tatuagem, e aquela angústia só aumentava. Tudo que eu tentava preencher, mas nada preenchia, só piorava. Eu me relacionei com mulheres, eu saía bastante, ia para raves, baladas, e nada daquilo preenchia. Pelo contrário, eu saía, mas eu chegava pior. Eu chegava em casa, eu chorava, eu ficava angustiada, aquele vazio só aumentava. E para piorar toda essa situação, quando chegava a noite, para mim era um filme de terror. Eu passava a noite em claro, então eu não via a hora de o dia amanhecer, para eu poder dormir só de manhã, porque eu não tinha mais vontade de fazer nada, eu queria morrer. Para mim, só a morte seria a solução. Eu não tinha coragem de me matar, mas eu queria que alguém me matasse. Eu queria acabar com aquele sofrimento. E eu não sabia como. Eu não tinha uma luz, eu não sabia como que eu poderia acabar com aquele sofrimento, porque ninguém podia me ajudar. E eu bati em várias portas, né? Tentando procurar uma solução, uma resposta. Às vezes eu me sentia melhor, mas aquilo não mudava a minha situação, o meu interior, né? E foi quando eu fui trabalhar em um lugar e conheci uma moça, né? Me aproximei, virei amiga dela e eu percebi que ela foi mudando. Ela era uma pessoa arrogante e de repente ela foi se tornando uma pessoa amável, uma pessoa, ela passava luz para as pessoas. E eu falei, o que que ela tem de diferente agora? E eu fui vendo aquela mudança. Eu fui perguntando para ela. E aí ela falava de uma igreja, a Igreja Universal. E por incrível que pareça, ela começou a frequentar. E aí foi quando eu me convidei, eu falei, me leva lá na igreja. E no primeiro dia que eu cheguei, né, era uma sexta-feira, e desde o primeiro dia, quando eu entrei, eu vi uma transformação dentro de mim. E eu falei assim, eu vou voltar nesse lugar, daqui eu nunca mais vou sair. E eu cheguei em casa, eu dormi, eu vi uma alegria, assim, começar a brotar dentro de mim, do meu interior. Eu comecei a ter vontade de viver, vontade de lutar pelos meus sonhos. E eu vi que ali teve uma resposta. Então eu falei, eu não vou mais parar. Eu vou continuar aqui até o fim. E aí as pessoas começaram a notar uma diferença dentro de mim. E eu fui ficando mais unida com a minha família. E eu comecei a frequentar os grupos, né? Participar dos grupos da igreja. Mas eu sentia ainda aquele vazio que eu tentei preencher com tantas coisas. Eu ainda percebia que ele existia. Mas eu já não mais preenchia ele com coisas lá de fora. Mas ele ainda existia. E aí foi quando eu ouvi falar do Espírito Santo, a necessidade realmente que eu precisava ter dele, né? E eu falei, eu vou lutar pelo Espírito Santo, porque eu quero ser feliz de verdade. Eu tentei preencher com tantas coisas lá fora, então agora eu vou preencher da forma certa. E aí eu comecei a buscar ele. Eu comecei, tudo que falava que eu precisava fazer, eu comecei a fazer. Então eu lia a Bíblia, eu meditava na Bíblia, eu comia a Bíblia, né? Eu queria muito conhecer esse Deus de fato e de verdade. Então eu dediquei um tempo na minha casa. Eu falei assim, eu vou buscar agora em casa. Não tinha ninguém. Eu fechei a porta do meu quarto e coloquei e sintonizei na palavra amiga do bispo. E ele começou a falar, eu prestei atenção e depois eu comecei a buscar. E naquela busca eu tinha muita sede. E eu falei para Deus o quanto eu necessitava dele. Eu não me importei com nada. Eu não queria saber de nada, eu não queria pedir nada para Deus. A única coisa que eu queria era que ele viesse sobre mim. E foi quando o bispo ele falou para a gente beber da água da vida. E naquele momento tinha uma garrafa no meu quarto, né, com água. E aí eu falei, eu criei que aquela água, não porque a água iria fazer algo, mas eu criei que aquela água realmente vinha do céu. E quando eu bebi daquela água, eu percebi assim que algo aconteceu dentro de mim. E na mesma hora eu vi como Deus me aceitando. Deus falando que eu era importante para ele e ele veio sobre a minha vida
E naquele momento eu vi como se Deus pegasse nas minhas mãos e ele falasse assim, que tudo ia dar certo a partir daquele momento. E eu me achava uma pessoa muito fracassada. E a partir daquele dia eu comecei a ter força dentro de mim, eu comecei a me desafiar, eu passei a ser uma pessoa feliz de verdade. E naquele momento eu criei que o Espírito Santo veio sobre mim, porque tudo mudou dentro de mim, né? Teve uma paz, uma alegria, aquela paz que eu não sentia, aquela alegria, eu sentia um amor muito grande, então aquele amor que ninguém, nada conseguiu preencher, eu via que tudo mudou dentro de mim. E a partir daquele momento, o Espírito Santo ele passou a ser tudo na minha vida, o meu guia, o meu consolador, aquela felicidade que eu tanto procurei em coisas, em pessoas. Hoje eu não coloco mais nas pessoas a minha felicidade, né? O Espírito Santo ele preenche tudo. Então eu não preciso mais estar com alguém, estar em um lugar para poder me sentir bem. Hoje eu posso estar sozinha na minha casa, no meu quarto, eu fico feliz em qualquer lugar. Qualquer momento eu tô feliz. Ainda que venha uma notícia difícil, mas sempre o Espírito Santo ele me fortalece. Ele é tudo para mim. E hoje tudo mudou. Eu que me sentia frustrada, hoje eu vejo que eu sou capaz, eu consigo. Porque ele sempre me dá força, me dá direção. Então, nenhum relacionamento, nada. Nada vem em primeiro lugar. Tudo, eu sempre coloco o Espírito Santo em primeiro lugar. Porque eu vejo a transformação que ele fez em mim. Enquanto ninguém acreditava em mim, ele cuidou de mim, ele me ajudou e ele me guiou. Para hoje eu ter essa vida feliz que eu tenho.